E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa questão que, nossa, dá o que falar. Jesus transformou água em suco de uva? Vamos investigar juntos qual é a verdade sobre o vinho na Bíblia e na tradição da igreja. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Para muita gente, a ideia de Jesus criando uma bebida alcoólica parece no mínimo estranha. Daí surge o argumento de que o vinho da Bíblia era na verdade um suco de uva, sem fermentação. Mas, será que essa ideia para em pé? Vamos analisar o que os fatos nos dizem. Para a gente entender isso direitinho, a gente tem que voltar lá para o começo, para o primeiro milagre público de Jesus nas bodas de Caná. O que acontece ali é, sem dúvida, a chave para desvendar todo o resto. Vamos tentar imaginar a cena. Uma festa de casamento naquela época era um evento gigantesco que durava dias. Acabar o vinho no meio da festa não era só um probleminha. Era uma vergonha, uma humilhação pública para a família dos noivos. Sinal de que eles não foram bons anfitriões. E aí, no meio dessa crise, que Nossa Senhora entra em cena. Ela, com aquela sensibilidade de mãe, percebe o problema, vai até Jesus e simplesmente aponta a situação. E a ordem dela para os serventes é de uma confiança total. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não diz o que fazer, ela apenas confia. E a resposta de Jesus é simplesmente espetacular. Ele manda encher 6 talhas de pedra com água, o que resulta em algo entre 480 e 700 litros de vinho. E não era qualquer vinho, era vinho da melhor qualidade. A pergunta que fica é, para que tanto? Olha, essa quantidade toda não é por acaso, não. É um sinal teológico poderoso da superabundância de Deus. A generosidade divina não é contada em gotas. Ela transborda, vai muito além do que a gente precisa ou espera. É como se Jesus estivesse dizendo, a alegria do reino que eu trago é assim, farta e sem medida. E o catecismo da igreja nos ajuda a entender o significado mais profundo disso. Esse vinho novo não é só uma bebida melhor. Ele aponta para a hora de Jesus, ou seja, sua paixão, morte e ressurreição. E também já é uma prévia da grande festa de casamento que vai acontecer no céu. Ok, então se o vinho é essa bênção toda, por que a gente vê tanta advertência na Bíblia sobre ele? Vamos explorar agora essa, digamos, dupla face do vinho, especialmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa dualidade fica bem clara. De um lado, o vinho é visto como um presente de Deus, algo tão valioso que era oferecido nos sacrifícios, chamado poeticamente de sangue das uvas, e era um símbolo de festa e alegria. Mas, por outro lado, a Bíblia também alerta para os perigos. A vinha de Sodoma, que representa a corrupção, as várias advertências contra o exagero e até a proibição para os consagrados a Deus, como os nazireus. Então, o recado da Bíblia é muito claro aqui. A condenação não é sobre a bebida em si, mas sobre o abuso dela. A linha que separa o bem do mal é que separa o uso moderado do excesso descontrolado. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central do ensinamento moral cristão sobre o assunto. A resposta da fé para o perigo do excesso não é proibir tudo, mas sim cultivar uma virtude fundamental, a temperança. Temperança. Que palavra, né? Basicamente é a virtude do equilíbrio, do autocontrole. Ela nos ensina a usar as coisas boas que Deus criou de um jeito equilibrado, sem deixar que os nossos desejos e instintos tomem o controle. É sobre a nossa vontade, guiada pela razão, ser a senhora da casa e não o contrário. O que a Bíblia condena sem dó é a bebedeira, o vício da embriaguez, que é quando a pessoa bebe a ponto de perder a razão e o controle de si. Isso sim é pecado. Agora, beber com moderação não entra nessa condenação. Fica fácil de ver a diferença. De um lado, a gente tem a virtude da temperança, que é moderação, equilíbrio, domínio próprio. Do outro, o vício da embriaguez, que é excesso, abuso, perda total de controle. São 2 caminhos completamente opostos. E olha que interessante, a igreja aplica esse princípio da temperança para muitas outras áreas da vida. O catecismo condena gravemente não só o abuso do álcool, mas também o exagero na comida, no fumo, nos remédios. E a mesma lógica vale para quem corre demais no trânsito por puro prazer, colocando a vida dos outros em risco, ou para quem transforma o corpo e a perfeição física num verdadeiro ídolo. Mas a história não para por aí. A importância do vinho vai muito além da moral. Ela chega no coração da nossa fé, no centro do culto cristão. Vamos entender agora por que o vinho não é só permitido, mas ele é absolutamente essencial para a celebração da Santa Missa.
É como se fosse uma linha do tempo teológica. Tudo começa lá em Caná com a promessa daquele vinho novo e abundante. Essa promessa se cumpre na última ceia, quando Jesus pega o pão e o vinho e institui a Eucaristia. E esse mesmo ato se torna presente de novo em cada Santa Missa que a gente celebra. A conclusão, então, é direta e sem rodeios. Para que o sacramento da Eucaristia aconteça de verdade, é obrigatório usar pão de trigo e vinho de uva. Foi isso que Jesus usou e a Igreja não muda uma vírgula do que ele mandou. Ou seja, sem vinho, simplesmente não tem missa. E a base para isso está nas palavras da própria Bíblia, registradas por São Paulo. Jesus pega o cálice com o vinho e diz que aquilo é o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É um momento de uma profundidade infinita que sela a nova relação entre Deus e a humanidade. E como isso acontece? Pelo mistério que a gente chama de transubstanciação. Pela força do Espírito Santo e pelas palavras do sacerdote, a substância, a realidade profunda do vinho, se converte e se torna o sangue de Cristo. O que a gente vê, sente o cheiro e o gosto, continua a parecer vinho, mas a realidade essencial já é outra. Então, vamos amarrar as pontas aqui. Primeiro, Jesus fez vinho de verdade, e muito, como sinal da generosidade de Deus. Segundo, a Bíblia não condena a bebida, mas sim o vício da embriaguez. Terceiro, a virtude que devemos buscar é a temperança, o equilíbrio. E por fim, o vinho é indispensável, é matéria essencial para o sacramento da Eucaristia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. Se a temperança é a resposta para o álcool, como é que a gente aplica esse mesmo princípio de equilíbrio e autocontrole para as outras embriaguezes do nosso tempo? O excesso de redes sociais, a compulsão por comprar, a idolatria do trabalho, a busca sem fim por entretenimento. A sabedoria de 2000 anos atrás nos desafia e muito hoje. Obrigado pela companhia.